Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público junto a esta Corte. Tenho a relatar, senhor presidente, em princípio, 4 processos de representação e eu vou ler apenas um, em virtude do objeto dos 4 ser o mesmo. Então, farei a leitura dos respectivos responsáveis e nossa decisão. O processo TC 8500 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maragogi, o responsável é o senhor Fernando Sérgio Lira Neto. O processo TC 8501 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Porto Calvo, responsável é o senhor David Cleverson da Fonseca Silva Pedrosa. O processo TC 8496 de 2019, a unidade é o Fundo de Previdência de Matriz de Camaragibe. Nós não conseguimos identificar o gestor, o nome, mas é o responsável pelo Fundo de Previdência de Matriz de Camaragibe. O processo TC 8497 de 2019 é a Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, o responsável é o senhor Anderson Kennedy da Silva Boulevard. Trata-se de representação, é uma retenção de valores descontados para pagamento de empréstimos consignados em folha pela admissibilidade e apuração dos fatos. A retenção de valores para o adimplemento de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores municipais caracteriza grave irregularidade de natureza financeira e contábil, vez que estes recursos não se confundem com as receitas orçamentárias da administração. A atuação do gestor responsável, portanto, deve ser de mero depositário e repassador das verbas que desconta dos servidores, nos exatos termos dos convênios firmados com as instituições financeiras. Essa é a nossa ementa. Se Vossas Excelências entenderem necessário, eu lerei o conteúdo completo da nossa decisão. O relatório? Não, se há uma necessidade de ler o processo por inteiro, se houver necessidade. Conselheira. Não? Com a palavra do Ministério Público, então? Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, eu reitero os pareceres do Ministério Público nessas 4 representações que opinamos pela admissibilidade e o processamento aí dessas representações que noticiam, e conforme a ementa do voto da relatora, uma grave irregularidade que consiste no desconto e retenção dos valores devidos a título de empréstimo consignado de servidores ativos, alguns inativos e pensionistas, como é o caso de um processo específico do Fundo de Previdência. E uma situação irregular que traz efeitos danosos aí em várias vertentes, tanto um dano para o erário municipal, porque certamente esse convênio firmado entre os municípios e, no caso, a Caixa Econômica Federal estabelece algumas sanções de natureza pecuniária e, no caso de inadimplemento e não repasse tempestivo desses valores descontados, e mais um prejuízo muito maior a esses servidores e pensionistas, uma vez que tem já o valor descontado, acreditando que foi adimplido, né, os contratos de empréstimos, mas não, ainda ficam à mercê de negativação, porque
figuram como inadimplentes em virtude dessa desídia do gestor que efetuou o desconto e não repassou. E na esfera penal, essa conduta está claramente caracterizada como apropriação indébita e, em alguns casos, dependendo até peculato desvio, como entendeu o Supremo Tribunal Federal num precedente que julgou um ex-prefeito e condenou por uma prática similar. No caso foi peculato desvio porque ele acabou utilizando essa verba para outra finalidade, que era, salvo engano, pagamento de folha de pessoal corriqueira. Enfim, uma série de consequências jurídicas graves que decorrem aí dessas representações, por isso opinamos aí pela admissibilidade e processamento delas. Senhor presidente, então, votamos no sentido de admitir a representação, na forma do artigo 93 e seguintes do Regimento Interno, citar os gestores que estão que foram aqui citados, que estão na mesma situação, oficiar também a Procuradoria-Geral do município de Maragogi. Estamos concedendo um prazo aos gestores citados de 15 dias para apresentarem as suas alegações, suas defesas no que diz respeito às acusações apontadas, às alegações apontadas na realidade. Oficiar também o município de Maragogi e os demais também aqui citados, os municípios de Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, para que, querendo, apresentem suas defesas. E também a Gerência Regional da Caixa Econômica Federal, para no prazo de 15 dias também, que nos informe da regularidade apontada nos ofícios trazidos. É como nos posicionamos, é como votamos, senhor presidente. Tem discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, temos também a relatar processos de aposentadoria voluntária por idade, por invalidez e pensão por morte. Faremos em lista, como habitualmente. O processo TC 10648 de 2017, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS de Alagoas. A interessada é Maria Renilce Cavalcante Nemésio, aposentadoria voluntária. O processo TC 8853 de 2017, FAPEM, Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessada é Lindinalva Pedrosa da Silva, é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 10914 de 2016 é do Instituto Municipal de Previdência de Cacimbinhas. A interessada é a Maria Olga França Cordeiro da Silva e é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 2918 de 2017, Alagoas Previdência. O interessado é o senhor Cláudio Pereira Calheiros. O assunto é uma aposentadoria voluntária. O TC 6472 de 2012 é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. O interessado Aguinaldo Corrêa de Araújo, aposentadoria voluntária. O TC 7693 de 2008, a unidade é o Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. Interessada Benedita Marcolino da Silva, aposentadoria voluntária. O processo TC 5027 de 2018, Major Prévio ao regime próprio de Previdência Social do município de Major Isidoro. Interessada é a senhora Cícera Tavares de Almeida, aposentadoria voluntária. O processo TC 9542 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessada Maria Helena dos Santos, aposentadoria voluntária. O processo TC 12607 de 2006, a unidade é o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessada Josefa Ferreira da Silva,
uma aposentadoria voluntária. O processo TC 9095 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessado, Leonil de Correia Japiaçu. O assunto é uma aposentadoria por idade. O processo TC 8970 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessada, Maria José dos Santos, é uma aposentadoria por idade. O processo TC 3198 de 2007, a unidade é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mata Grande. Interessada, Maria Madalena Silva dos Santos, aposentadoria por invalidez. O processo TC 12847 de 2009, a unidade é o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessada, Terezinha Silva dos Santos, é uma pensão por morte. Quanto à instrução processual destes feitos, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como, anote-se, a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após a análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias por idade, por invalidez e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. É como votamos, A palavra do Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público. Em todos os processos opinamos pela regularidade dos atos de concessão de pensão e aposentadoria e posicionamos pelo registro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto eminente da relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tem mais alguns processos referentes ao FUNCONTAS e vou fazê-lo em lista também. O processo TC 12892 de 2010, a unidade é a Câmara Municipal de Quebrangulo, responsável o senhor Emanuel Cardoso de Albuquerque, sob o CPF 0576684480, exercício de 2009. O processo TC 10112 de 2012, a unidade é a Prefeitura Municipal de Roteiro, o responsável o senhor Fábio César Jatobá. O processo TC 17171 de 2012, a unidade é a Prefeitura Municipal de Belém, o responsável a senhora Valmineide Vilar Malta Brandão. O processo TC 9061 de 2006, a unidade é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. O responsável, o senhor Ivan de França Vilela. O processo TC 9276 de 2005, a unidade é a Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, responsável Arnóbio Cavalcante Filho. Processo TC 14190 de 2009, unidade Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, responsável o senhor Reginaldo José de Andrade. O processo TC 7436 de 2010, a unidade é a Prefeitura Municipal de Coruripe, o responsável o senhor Marques Beltrão Lima Siqueira. O processo TC 13380 de 2012, a unidade é a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. O responsável o senhor Alexandre de Melo Toledo. O processo TC 9157 de 2012, a unidade é a Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio. O responsável a senhora Maria Cícera Mendonça Casado. O processo TC 15017 de 2011, a unidade Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico. O responsável o senhor Luiz Otávio Gomes.
O processo TC 5232-2011, a unidade é a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió. Responsável, o senhor Max Luciano da Rocha Trindade. O processo TC 14575-2012, a unidade é a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Lino. Responsável, o senhor José Carlos Souza Silva. Todos os casos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio de documentos pelos gestores nos prazos fixados na legislação de regência. A análise dos feitos revelou que todos os processos encontram-se devidamente instruídos com os documentos necessários à apreciação por esta Corte. Dos processos em apreço, em relação à prescrição, apenas os TCs 10.112/2012, 12.892 de 2010, o 14.190 de 2009, o 7436 de 2010 receberam parecer do Ministério Público junto a esta Corte, tendo o órgão ministerial se manifestado nestes pelo reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente ou quinquenal. Nos demais feitos, não houve manifestação do órgão ministerial em razão do disposto no artigo 1º da novel Resolução Normativa número 03/2009 desta Corte de Contas. Analisando os feitos, verificamos que estão em perfeita consonância com as provas coligidas aos autos, bem como as disposições contidas no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Federal 9873 de 99, aplicável nestes casos, por força da súmula 01/2019 desta Corte de Contas, e naqueles em que houve manifestação do parquê, este opinou pela incidência da prescrição. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pelo acolhimento da prescrição intercorrente e quinquenal, com o consequente arquivamento dos feitos, o que faço com fundamento nas disposições constantes do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 9873 de 99, aplicável nesses casos, por força da súmula número 01/2019 desta Corte de Contas. É como voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público em parte dos processos relatados, onde houve a manifestação ministerial. Opinamos pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento dos autos. Em discussão? Senhor presidente, só um processo que eu vou não, por motivo de foro íntimo, no município de Belém, eu vou me abster de votar, só para antes de colocar em registrar que Vossa Excelência se abstém da votação. Da votação do processo relativo ao município de Belém. Por Motivo de foro íntimo. Encerro a discussão. Coloco em votação as observações da eminente conselheira Maria Cleide. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Sem mais processos, presidente. Com a palavra pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público de Contas que oficia nesta Corte, eu tenho a relatar alguns processos. O primeiro é o processo TC de número 305 de 2019. Trata de um contrato, processo sobre um contrato PGJL de número 49 de 2018, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Alagoas e a empresa comercial Letícia Limitada, que teve como objeto o fornecimento de painéis e postes galvanizados, além de outros materiais correlatos, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira, que trata do objeto. O procedimento administrativo adotado foi o pregão eletrônico, com foco nas leis federais de 8666 de 93 e a de número 10.520 de 2002, bem como no decreto estadual de número 29342, de 28 de novembro de 2013, dando origem à ata de registro de preços PGJL de número 20 de 2018. O referido contrato originou-se através de adesão à citada ata e seu valor global foi de R$ 237.009,48.
correndo as despesas, a conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 8ª. O prazo de vigência é de 60 dias, contados da data da assinatura da avença ora analisada, que se deu em data de 20 de dezembro de 2018. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, sendo ouvida a CELIC e DEFAFOI, originando o relatório, constantes das folhas 36 e 37, concluindo pelo devido cumprimento de todas as etapas do processo licitatório, não sendo identificada nenhuma irregularidade. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos, tendo exarado parecer de número 1723/2019, 4ª PC-EP, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, que opinou pela regularidade, sob aspecto formal do contrato em apreço, conforme ementa nos termos que seguem. Esse é um breve relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público, que opinou pela regularidade formal da contratação. Então, com base na documentação constante nos autos e ainda em observância à opinião técnica da CELIC, DEFAFOI, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, corroborando com a legalidade da contratação, trago o presente processo para apreciação deste colegiado, ante exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e confluo no artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato na forma e para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações se julgarem necessárias. É assim como voto, senhoras conselheiras e senhor presidente. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhores conselheiros, senhor presidente, tem mais um processo de número 17146 de 2018. Esse trata também de um pregão eletrônico, PGJ, de número 12 de 2018, realizado pelo Ministério Público do Estado, com vistas à formalização de ata de registro de preços para futuro e eventual utilização de coffee break nos intervalos de eventos ou treinamentos relacionados a atividades precípuas daquele órgão ministerial, com fulcro nas leis federais 8666 de 93 e na de 10.520 de 2002, bem como o decreto estadual de número 29342 de 28 de novembro de 2013. O citado procedimento licitatório deu origem à ata de registro de preços PGJL de número 21 de 2018, celebrado com a empresa Buffet Petit Sucre, referente ao item 1 do mencionado pregão, e seu valor global foi de R$ 35.900, e a ata de registro de preços PGJL, de número 22 de 2018, celebrado com a empresa Casa Vovó Júlia Limitada, referente ao item 2 do mesmo pregão, e seu valor global foi de R$ 28.000. Em ambas as atas de registro de preços, o prazo de vigência foi de 12 meses, contados a partir das datas das assinaturas, que se deram em data de 19 de dezembro de 2018. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvida a CELIC e DEFAFOI, originando o relatório técnico datado em 26 de abril de 2019, concluindo pelo devido cumprimento de todas as etapas exigidas pela Lei 8666 de 93 e legislação sucedânea. Na sequência, o Ministério Público de Contas, através do parecer 1668 de 2019, 4ª PC, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, opinando pela regularidade do processo, conforme ementa dos termos. Esse é o breve relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Reitero mais uma vez o parecer do Ministério Público, neste caso, opinou pela regularidade da ata de registro de preço. Então, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da CELIC e DEFAFOI, bem como do parecer do Ministério Público de Contas,
corroborando com a legalidade dos procedimentos, trago os presentes autos para apreciação deste colegiado. Ante o exposto, utilizando as atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim concedidas e com fulcro no artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade dos presentes autos na forma e para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. É assim como voto, senhor presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tenho agora processos, um total de 20, todos eles tratam de prescrições intercorrentes e farei lista como de costume. Tenho o processo TC de número 4292/2009, o processo TC de número 6073/2009, o TC de número 15997/2009, processo TC 16005/2009 e o processo TC de número 16012/2009. Todos esses são referentes à Prefeitura Municipal de Arapiraca, tendo como gestor à época o senhor Luciano Barbosa Silva. Tenho também o TC de número 9979/2012, processo TC de número 10008/2012, processo TC de número 12770/2012, processo TC de número 12773/2012 e o processo TC de número 2325/2013. Esses são referentes à Prefeitura Municipal de Quebrangulo, tendo como gestor à época o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. Tenho também o processo TC de número 13638/2014 e o TC de número 4722/2015. Esses são referentes à Prefeitura Municipal de Campo Grande, tendo como gestor à época o senhor Miguel Joaquim dos Santos Neto. Tenho também o processo TC de número 4020/2011, esse é da Prefeitura Municipal de Feliz Deserto, que teve como gestor à época o senhor Maicon Beltrão Lima Siqueira. Processo TC de número 9352/2011. Esse processo é referente à Polícia Militar do Estado de Alagoas, PM/L, tendo como gestor à época o senhor Luciano Antônio da Silva. Processo TC de número 18592/2011. Esse é da Prefeitura Municipal de Feira Grande, tendo como gestor à época o senhor Fábio Apóstolo de Lira. Processo TC de número 12715/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Paulo Jacinto, tendo como gestora à época a senhora Maria José Santos Duarte. Processo TC de número 18818/2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Champreta, tendo como gestora à época a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Tenho também o processo TC de número 18860/2012. Esse é do Fundo de Seguridade Social dos Servidores do município de Champreta, tendo como gestor à época o senhor Leonei Cavalcante Brandão. Tenho também o processo TC de número 1275/2013. Este é da Prefeitura Municipal de Viçosa, tendo como gestor à época o senhor Flaubert Torres Filho. E, por último, o processo TC de número 4730/2015. Esse é referente ao Fundo Municipal de Educação de Campo Grande, tendo como gestora à época a senhora Edna Tomás Neto. Aqui todos os processos originados do Funcontas, referente ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos ora relatados, com pareceres pelas prescrições. Então, diante do exposto, eu voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873/99 e da súmula 1 deste Tribunal de Contas.
dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhoras conselheiras. A palavra do Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público que reconheceram a ocorrência da prescrição, ora intercorrente, ora prescrição ordinária e, portanto, pelo arquivamento de todos os processos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta esgotada para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, a eminente conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, doutor Rafael, representando o Ministério de Contas, eu vou iniciar minha relatoria também com processos de registro. São aposentadorias de várias naturezas, proventos integrais, proporcionais, e vou fazê-lo também apenas lendo o número do processo e o beneficiário. Processo TC 11.325 de 2017, do senhor João Afonso dos Santos. TC 17.345 de 2017, da senhora Marlene Rodrigues da Silva. TC 17.518 de 2017, da senhora Juvina Félix dos Santos Melo. TC 17.595 de 2017, da senhora Elenilda Santos Costa. TC 18.233 de 2017, da senhora Genedi Maria dos Santos. TC 7024 de 2018, da senhora Marilene Lopes Ferreira. TC 17.378 de 2017, da senhora Roseana Feitosa Calheiros. TC 18.148 de 2017, da senhora Vani Rodrigues Cabral da Silva. TC 18.218 de 2017, da senhora Antônia Farias Silva. TC 80.18 de 2017, do senhor José Carlos Araújo de Melo. TC 17.485 de 2017, do senhor Luzinário Barbosa Marques. TC 17.508 de 2017, do senhor Antônio Gomes Sobrinho. TC 15.725 de 2017, da senhora Maria José Silva de Lima. TC 15.728 de 2017, da senhora Ruth Faize Correia Cabral. Em todos os processos, senhor presidente, houve manifestação do Ministério Público de Contas, opinando pela legalidade dos atos, e a minha proposta de decisão é no mesmo sentido dos pareceres do Ministério Público de Contas, no sentido de ordenar o registro dos decretos que concederam as aposentadorias ora relatadas, da ciência das decisões ao órgão de previdência respectivo e determinar a evolução dos respectivos processos administrativos originais ao órgão de previdência. Esses são os votos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público, todos opinaram pela regularidade dos atos de aposentadoria e seu respectivo registro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação as propostas de voto da eminente relatora, doutora Ana Raquel. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, só tem mais um processo, é um processo de denúncia, é o TC 3.117 de 2016 e seu anexo 8872 de 2016. Trata-se de denúncia proposta pelo vereador do município de Campo Alegre, Abelardo Rodrigues Paiva, em face da prefeita, senhora Pauline de Fátima Pereira, por suposta negativa à solicitação de cópias de documentos públicos perante o Fundo de Aposentadoria e Pensões, FAPEM, bem como solicita providências em relação às prestações de contas do ano de 2015. Visando comprovar suas assertivas, colacionou cópia de ofício protocolado junto ao FAPEM, bem como documento relativo à diplomação no cargo de vereador. O Ministério Público de Contas emitiu o parecer número 820 de 2017 da 2ª Procuradoria de Contas, informando que a matéria veiculada na presente denúncia foi objeto de averiguação no bojo de procedimento ordinário número 37 de 2016, colacionado aos autos, do qual se extrai as seguintes informações.
Diante da denúncia da negativa de atendimento à solicitação de informações, o MPC emitiu recomendação à Prefeitura e à Presidência do FAPEM para dar cumprimento à Lei de Acesso à Informação, bem como concedeu prazo para que as informações solicitadas pelo denunciante fossem atendidas no prazo de 20 dias. Em resposta à referida recomendação, a diretora-presidente da FAPEM, senhora Jéssica Cleide Costa, informou que já havia disponibilizado acesso aos documentos requeridos e que tal providência havia sido feita tempestivamente, juntando cópia de documento referente a protocolo de recebimento assinado pelo denunciante. Por sua vez, a Prefeitura informou que o município possui sítio eletrônico no qual se encontram disponibilizadas todas as informações solicitadas, relacionando aos autos prints das páginas. Instada a se manifestar acerca das informações trazidas pela Prefeitura de Campo Alegre e pela FAPEM, o denunciante devidamente intimado manteve-se inerte, sendo cientificado que a falta de esclarecimentos ocasionaria o arquivamento dos autos. Em razão da falta de elementos suficientes para a atuação ministerial e da falta de interesse processual, o PO foi instaurado no âmbito da 2ª Procuradoria de Contas, foi arquivado. Por fim, o Parquê de Contas opinou pela inadmissibilidade e arquivamento do feito. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público, que inicialmente tinha pugnado pela providência que era abrir vistas ao denunciante para se manifestar sobre o cumprimento aí, esses novos documentos, e pelo relatório da eminente conselheira substituta, o interessado foi intimado, mas quedou-se inerte. Então, a conclusão aqui já contida no parecer do Ministério Público para essa hipótese é pela inadmissibilidade da representação e seu arquivamento. Senhor presidente, já adiantando para a parte da proposta de decisão, considerando essas informações que constam do PO do Ministério Público de Contas, que foi juntada aos autos, inclusive com a manifestação da diretora-presidência do FAPEM, que forneceu todas as respostas às solicitações apresentadas, inclusive com documentos e dados digitalizados e CD-ROM, bem como anexou aos autos cópia de ofício datado e encaminhado ao vereador com ciência e assinatura do mesmo, bem como cópia do livro de protocolo com assinatura do denunciante acusando o recebimento da documentação solicitada. Então, diante dessas informações, a minha proposta é no sentido de que essa Câmara não conheça da presente denúncia, uma vez que não estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, da ciência da decisão com envio de cópia do acórdão ao denunciante, o senhor Abelardo Rodrigues Paiva, arquivar os autos e da publicidade da decisão. Essa é a minha proposta de decisão, senhor presidente. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com as propostas de voto da eminente relatora, permaneçam com a comissão. Aprovados. Senhor presidente, com esse último processo eu encerro a pauta. Senhoras conselheiras, senhor Ministério Público, inicio a minha relatoria solicitando a relatora de ata que retire de pauta 2 processos que nós não conseguimos concluir a votação, a apreciação sobre os mesmos, 1709/2015 e o 16.687 de 2015 também. Foi 2013 essa data aqui, não estou... A caligrafia aqui ficou um tanto... Mas é o 16.687. Passo a relatar, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, processo TC 6434/2012 da Secretaria de Estado de Turismo, SETUR, que é um termo de permissão de uso. Cuida-se de análise do termo de permissão de uso firmado pela Secretaria de Estado do Turismo e o senhor Alberto Márcio Marreta Gilou para realização do evento espetáculo Lazer Town nos dias 21 e 22 de abril de 2012. O processo aportou neste tribunal no dia 4 de maio de 2012 e ficou paralisado neste Tribunal de Contas de 21 de junho de 2012 a 28 de março de 2016, consoante as folhas 26 e 28. Para cumprir o rito
regimental, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer no PAQ. Foi exarado o parecer 2675/2019 e, nesse momento, imagino ser defendido pelo eminente procurador. Em apertada síntese, é o relatório. Concedo a palavra ao Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público, nesse caso, reconhecendo a ocorrência aí da prescrição para eventual sancionamento, o que, a princípio, se houvesse irregularidade formal, né, ensejaria a aplicação de sanção que estaria prescrita. Nos demais documentos da instrução dos autos foi verificado que não houve a ocorrência de dano, não foi identificado nenhum dano, que nesse caso seria imprescritível. Então, considerando que eventual sancionamento, se fosse identificado, estaria prescrito, o Ministério Público não verifica utilidade no prosseguimento do presente processo, por isso pugna pelo seu arquivamento. Na mesma esteira do entendimento ministerial, nosso gabinete entende também pelo arquivamento. Farei um voto sucinto pelo corrente do processo, uma vez que é figurada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, como também ressalto a avaliação de não a ocorrência de dano erário pela essa prescrição. É assim como voto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. As conselheiras que acompanham este relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo TC 1095/2013 da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento. O responsável, seu Luiz Otávio Gomes. Trata-se de uma adesão à ata de registro de preço. Ciente da existência de produtos com preços registrados na Justiça Federal do Estado do Paraná, o chefe do Núcleo de Suprimentos da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento solicitou a aquisição de 2 televisores através de memorando 286/2012 para atender a demanda de reuniões daquele órgão. Para cumprir a formalidade, fora enviado ofício tanto à Justiça Federal do Paraná com a empresa que registrou os preços. Com o processo devidamente instruído, a secretária adjunto de Modernização e Controle de Metas autorizou a adoção das providências necessárias para a contratação da empresa Router do Brasil para as devidas aquisições. Nesses termos, e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato número 32/2012, no valor de R$ 6.240, entre a Secretaria de Estado de Planejamento e a empresa citada para aquisição dos materiais. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Rafael Alcântara exarou o parecer número 2619, que nesse momento será defendido, o relatório. Concedo a palavra ao Ministério Público. Na mesma esteira do processo anterior, opinamos aqui também pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que se trata de processo antigo e, ainda que fosse identificada eventual irregularidade formal, a prescrição já teria alcançado a pretensão punitiva e, com relação à instrução do feito, não foi detectado pelos órgãos instrutivos desse tribunal a ocorrência de qualquer dano ao erário, este sim prescritivo. Então, concluímos que o processo perdeu a sua finalidade, razão pela qual pugnamos aqui pelo seu arquivamento. É o nosso parecer. Nós, na verdade, enfrentamos aqui a legalidade do processo e não verificamos nenhuma ocorrência, não obstante o alcance da prescrição, mas nós fizemos aqui um entendimento diferente e, diante de tudo exposto nos autos e que configura como interessado a Secretaria de Planejamento,
representada pelo seu secretário e a empresa Ruta do Brasil, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato número 32 de 2012 no valor de R$ 6.240, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovados. Trago para relatar o processo TC de número 523 de 2014, do município de São José da Tapera, o responsável senhor Amair Ribeiro de Melo. Trata-se de uma aplicação de multas. Trata-se de análise do processo TC 523 de 2014, oriundo do FUNCONTAS, memorando 016 de 2014, que anotou o descumprimento da Resolução Normativa 02 de 2003, do senhor Amair Ribeiro de Melo, ex-gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José da Tapera, pelo não envio do prazo regulamentar da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro. O processo ficou paralisado por mais de 3 anos e, na oportunidade da lavratura do Acórdão 574/2018, vislumbrei a ocorrência da prescrição intercorrente. Eu vou logo apresentar o voto para que Vossa Excelência possa se manifestar. Buscando os autos de processo, verifiquei que os autos ficaram paralisados, pendente de decisão do despacho, pelo período superior a 3 anos, de 1º de abril de 2014 a 18 de abril de 2018. Fato relevante na obra judicial e que induz a ocorrência da prescrição. Em que pesa a ocorrência de possíveis improbidades administrativas no encaminhamento das informações no calendário das obrigações, conforme determina a Resolução Normativa número 02, de 2003, destaco que essa irregularidade ensejaria a aplicação de multa por parte do tribunal. Contudo, para aplicar a sanção diante da segurança jurídica, há de se observar as fórmulas prescricionais. Neste caminho, cumpre destacar que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, tendo cabimento, no caso em Textilha, aplicar a súmula 01 do Tribunal de Contas. Neste padrão e com base no princípio da autotutela e com base na segurança jurídica, é indispensável anular o Acórdão 574 de 2018, pois quando da aplicação da multa, a prescrição havia ocorrido no processo. Neste padrão, decido, diante do exposto, votar no sentido de anular o Acórdão 574 de 2018 e pela inviabilidade da aplicação da multa por este tribunal, reconheço a prescrição intercorrente e determino o arquivamento dos autos, assim como o voto, e passo a palavra ao Ministério Público. Esse processo ele não tramitou pelo Ministério Público, não obstante isso, considerando os elementos aqui fáticos trazidos pelo relator, opinamos oralmente pela incidência da prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo por mais de 3 anos aqui no âmbito dessa corte. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovados. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco para a sessão. Na próxima terça-feira, em horário regimental, encerro a presente.